hoje o tema vai ser hierarquia cigana. Pra todo mundo que me conhece sabe que eu sou cigana. E o tema hoje é esse porque eu vejo muita coisa na internet, muitas pessoas que postam e muitas pessoas falando sobre a tradição cigana, né? Eu queria deixar aqui bem claro que existe muitas diferenças do que as pessoas chamam de calão, né? Essas pessoas que ficam na rua lendo a mão. Também a diferença da religião, da Umbanda, que as pessoas falam, né, do povo do Oriente, que é o povo cigano, sobre a magia cigana. Então há uma grande diferença e é sobre essa diferença que eu quero hoje estar comentando com vocês. Até porque muitas pessoas que me conhecem, né, acabam perguntando como que é ser cigana, como que é o casamento cigano, as tradições ciganas, né? E eles sabem também que a gente acaba levando isso muito a rígido, então é sobre isso hoje que eu vou estar falando. Primeira coisa é assim, eu nunca tive a vergonha de falar que eu sou cigana, né, que eu sou de uma família cigana, então eu sempre assim na escola, sempre falei, as pessoas que me conhecem, eu sempre deixei bem aberto isso. E tem alguns ciganos que não falam, né, das suas raízes, os próprios ciganos, alguns têm preconceito das suas próprias raízes. E eu, bem diferente disso, eu não tenho preconceito nenhum sobre a minha raiz em si. E o que eu vejo muito são pessoas falando, né, dos ciganos como os ciganos da Umbanda. Gente, tem muita diferença isso, tem muita diferença na forma da cultura, na forma da dança cigana, é bem diferente, né? Principalmente o dialeto, o nosso dialeto é algo diferente, da forma como nós se comunicamos entre nós. E querendo ou não, as pessoas que acabam dizendo ser ciganas, levando a nossa cultura, né, fantasiando aí um folclore que não existe, tá? Então é sobre isso que eu quero hoje estar falando com vocês. Porque muitas vezes as pessoas têm uma visão distorcida, né, e uma visão, muitas vezes, fantasiosa do que é ser cigano. Então é sobre isso hoje que que a gente vai estar aqui conversando, eu vou estar informando para vocês. A tradição cigana, né, são em inúmeros países, eu até vi essas reportagens que a Globo fez no Globo Repórter, achei maravilhosa. Então, assim, são muitas tradições que a gente acaba levando as nossas tradições bem rígido, né? E são culturas, querendo ou não, que é passando de mãe para filhos, né? E são culturas bem bonitas mesmo. Falando do casamento, muitas pessoas acham um horror, né? Um absurdo as mulheres casarem tão novas, né? Os ciganos casarem novos. Mas é assim, acabamos casando bem mais novos porque nós não temos essa situação em relação a estudo. Pessoas se formam, né, estudam, se formam e depois vão pensar numa vida, num casamento. A nossa tradição cigana, querendo ou não, a mulher em si, ela é criada para ser mãe, para ser mulher, para casar. Então não tem o porquê estudar, né? E hoje em dia, querendo ou não, está um pouquinho mais aberto a mente e tem pessoas que estudam, mas na minha época era um absurdo, né? E as primas minhas que eu conheço, pessoas mais próximas que eu conheço, estudaram por conta que tinha professores particulares, né? Mas dificilmente a menina, a mulher cigana, ela estuda e acaba, querendo ou não, se formando. É muito raro isso acontecer. Eu não vou dizer que não existe, existe sim, tá? Mas é raro isso acontecer. Já os meninos, querendo ou não, né, os homens em si, eles já têm
é mais liberal essa questão para ele do estudo, da formação, entanto que tem os tios hoje que são advogados, né, médicos, psicólogos, tal. Então hoje é mais aberto isso. Mas ainda é muito fechado a questão do estudo. Por incrível que pareça, é ainda muito fechado, é muito limitado isso, principalmente para as mulheres. Então é assim, você vai estudar até ficar moça, ficou moça, sai, porque aí é provavelmente visto um casamento ou já direcionada para o casamento. Graças a Deus na minha época não foi assim, eu tive, querendo ou não, eu tive incentivo do meu avô, né? Eu tive incentivo do meu pai, mas foi uma situação bem assim, olha, primeiro pretendente sai da escola e foi exatamente o que aconteceu aos meus 17 anos. E hoje eu tenho duas moças, duas filhas, uma com 15 e outra com 12, e as pessoas me questionam muito isso, né? Em relação se eu vou querer isso para minhas filhas. Bom, eu realmente levo muito a sério a questão de tradição, tá? Vamos falar um pouquinho assim astrologicamente. Eu sou uma sagitariana com a lua lá em Capricórnio. Então, por eu ter essa lua capricorniana, para mim o que diz respeito à tradição e hierarquia, eu sou um pouquinho chata sim em relação a isso e reluto muito com isso. Mas, por ter Sagitário como Sol, então eu tenho, querendo ou não, uma visão mais ampla de conhecimento, uma visão mais ampla de estudo, e graças a Deus eu consegui ter isso. E eu passo isso para os meus filhos também, quero que eles estudem. Mas, hierarquicamente falando, eu vou sim querer que eles sigam as tradições ciganas. Querer, né, muitas vezes, incentivar, conversar, é algo que eu faço muito, mas é algo muito que somente Deus, né? O caminho de cada um é só escrito por Deus. Então, nessa questão eu deixo muito a escolha deles e na mão de Deus, o que Deus achar que seja melhor para eles, é exatamente isso que eu penso e quero proporcionar. Mas voltando, falando da hierarquia cigana, então assim, hoje em dia o casamento cigano ainda sim é muito tradicional, as moças casam com 15, 16 anos, tá? São casamentos de 2 dias, para todo mundo que me pergunta se é verdade. Sim, é verdade, são casamentos de 2 dias. O primeiro dia a moça usa o branco para falar da pureza dela, e o segundo dia ela mostra, né, a questão que ela deixou de ser moça e aí veste aquele vestido vermelho. Então essa tradição ainda assim existe, é ainda muito forte na nossa família. O ritual, tem um ritual que a gente faz no casamento, que é o pão, o sal e o vinho, isso tem. E os dotes, aquelas coisas todas, assim, ainda existe. É algo ainda que a minha família usa muito, tá? Outras coisas que as pessoas me perguntam muito é em relação à saia. Gente, a saia em si é para que as mulheres em si acabem se dando autorrespeito, né? Por quê? Porque a calça ela modela o corpo. E as saias rodadas em si, elas não há de modelar o corpo, ou seja, é uma questão de respeito para com os homens, tá? Então, assim, mulheres casadas não usam calça, a não ser dentro da casa, a não ser hoje em dia indo no mercado, shopping, essas coisas. Mas visita ao outros ciganos, em festas ciganas, as mulheres, principalmente as mulheres casadas, elas usam saia sim, elas usam vestido sim. Então isso é por respeito para você não esbanjar o seu corpo, a escultura do corpo em si. Então é por isso que é usado as saias. O respeito em si, principalmente com o sogro, né, que de jeito nenhum pode se usar calça, somente saia. Então isso, essa hierarquia ainda existe sim. Temos também, não vou dizer rituais, mas nas nossas tradições, a questão de quando a criança nasce, que tem, a nossa tradição usa um ritual para a criança, então são rituais lindos, né, de a gente acabar o pão
na nossa família é muito sagrado, então muitos rituais na nossa família cigana é feito com pão, com vinho. Então, quando nasce uma criança, é feito um ritual com pão e com vinho. Quando a pessoa casa, é feito um ritual com pão e com o vinho. Então, essas tradições ainda são muito grandes na família. Muitas coisas, querendo ou não, se leva a risca? Não. Muitas coisas hoje em dia, querendo ou não com o tempo, querendo ou não com a modernidade, acabou se abrindo mais. Mas certas hierarquias na nossa família, a gente leva muito a sério, sim, tá? Outra coisa, muitas vezes as pessoas falam, quando tiver uma festa, quando tiver um casamento, me convida. Gente, dentro da família, querendo ou não, tem algumas pessoas que separam muito, tá? Cigano e brasileiro. Mas você não é brasileira? Sim, a minha nacionalidade é daqui, eu sou brasileira, sim. Mas nós temos essa separação, né? Infelizmente tem essa separação. O gajo, né? Que seria o homem, a pessoa que não seja cigana. Então existe sim essa separação. Muitas pessoas não gostam de mistura, né? De um brasileiro dentro da família. Então acabam havendo um certo distanciamento, né? Eu estudo, eu tenho bastante amigas, né? Eu, querendo ou não, eu trabalho, eu sou uma terapeuta holística hoje, então eu acabo, querendo ou não, atendendo muitas pessoas, as pessoas, querendo ou não, acabam se tornando amigas minhas, então eu não tenho essa situação. Mas eu conheço muitas pessoas ciganas que não gostam dessa mistura. As mulheres não gostam da mistura, de ver uma outra mulher de fora dentro da casa, o homem também não. O meu avô, pelo menos na época, não gostava, e meu pai quebrou assim a tradição, porque a minha mãe não é cigana, né? A minha mãe é brasileira, e na época o meu pai quebrou essa tradição e o meu avô acabou aceitando tudo, mas foi assim um tabu enorme. Todo mundo na época queria conhecer a minha mãe, por ela não ser cigana, né? Como que o filho do fulano de tal vai casar com uma brasileira? Então, na época, isso assim causou um transtorno muito grande na família. Depois, alguns outros ciganos acabaram casando, mas ciganos e não ciganas. É muito difícil, tá? A mulher cigana acabar casando com pessoas que não são da nossa família. Exatamente por levar o sangue, por querer pela mulher procriar, né? Pela mulher ter filhos. Então, uma das coisas também que acontece muito é o quê? A mulher casar e já ter filhos, para saber se essa mulher é uma mulher que procria, para ver se essa mulher é uma mulher, querendo ou não, que vai levar o nome da família para frente. E uma das coisas também muito importante é a mulher ter um filho homem, porque o homem que vai levar a família e a filha mulher, querendo ou não, você vai acabar dando ela para uma outra família. Então toda essa tradição ainda assim existe na família cigana. Então, quando eu acabo vendo certas coisas hoje na internet, as pessoas divulgando as danças, as pessoas divulgando a roupa, gente, muito agradecido pela divulgação que vocês fazem, pelo carinho que vocês têm com o povo cigano, mas foge um pouquinho da realidade do povo cigano, né? Todo mundo vê o povo cigano muitas vezes, viajando por aí, birimbolando, não tendo casa, moradia fixa. Hoje em dia, a maioria dos ciganos tem uma moradia fixa. Essa questão da gente viajar muito, de conhecer outros lugares, de trabalhar em outros lugares, sim, ainda existe, né? Entanto que eu tenho parente em tudo quanto é lugar, dentro do Brasil, fora do Brasil, então isso é normal para nós, né? Mas não que a gente hoje em dia faça essa questão de acampamento, carroça, essas coisas. Tem alguns por aí, mas hoje não existe muito isso, entendeu? Querendo ou não, essa fantasia não é tão real da forma como as pessoas passam. Então, sim,
são muitas coisas, querendo ou não, que eu acabo vendo, que nem em questão das danças. As danças, nós temos um tipo na forma de dançar, na forma de se expressar, que às vezes eu acabo vendo as mulheres fazendo uma dança muito espanhola, uma dança da Espanha, né? Uma coisa mais... Gente, é diferente, tá? É bem diferente. O que as pessoas acabam passando para as pessoas, as fantasias que as pessoas têm sobre o povo cigano. Então, algumas tradições são rígidas, muito rígidas. Então, principalmente quando eu comecei de novo aos meus estudos, comecei a estudar, e deixar muito claro isso em relação de eu ser cigana, exatamente por isso, né? É muito difícil você ver pessoas formadas na família, principalmente mulheres na família. Então são grandes tabus que têm que ser quebrados para que isso aconteça. Exatamente pela própria criação, de que você não vai necessitar disso, né? Você vai necessitar ser uma boa mãe, uma boa cozinheira, uma boa esposa. Então essa questão de estudo não existe. Isso vai muito partir de cada mulher, né, cigana. Eu, por ser uma sagitariana, e eu amo estudar, eu sou muito curiosa, então eu, sim, graças a Deus, eu tenho essa questão mais aberta. E conheço algumas pessoas, algumas primas que são assim também. Mas é muito difícil, quando você conversa, quando você fala em relação a isso, as pessoas acham um absurdo, como assim, mas pra que você vai usar isso? Então isso acontece muito ainda, tá? Não é muito aberto isso ainda é um pouco fechado. Na época mesmo do Face, quando eu abri o Face, eu tinha a minha página, e eu tenho a minha página separada, né? E achava um absurdo como que eu podia ter a página, nossa, se ninguém achava ruim de eu ter a página no Facebook. Interessante, porque hoje todas elas têm uma página no Facebook, nós conversamos pelo Facebook, encontrei parentes da minha mãe, minha família pelo Facebook, amigos da infância pelo Facebook. E antes todo mundo regalava o olho e falava, nossa, ela tem Facebook, achava uma coisa assim, de se espantar, né? Então, assim, graças a Deus, está abrindo muito a visão, né, do mundo, principalmente dos ciganos, que não deixa ter interferência de fora, tem uma visão muito ali fechada e acaba muitas vezes ser chamado de povo ignorante, exatamente por não ter uma visão muito aberta. Porque, querendo ou não, o mundo aí está crescendo, são novas gerações completamente diferentes. Hoje a geração de hoje, perto da geração, querendo ou não, que eu fui, que era assim, eu para mim poder conhecer o que veio ser o meu noivo e meu marido, eu precisei aceitar o casamento, né? Hoje tem um pouco mais de liberdade, Facebook, WhatsApp, então as pessoas acabam se conhecendo. Mas na minha época mesmo, para mim conhecer, foi preciso eu aceitar casar. E isso muitas até conheceu só no dia do noivado mesmo, o noivo. Então isso na nossa família é normal. Hoje está um pouquinho melhor, exatamente por conta, né, das novidades aí, querendo ou não, da internet. Então, obviamente, o mundo está evoluindo. Então as coisas estão mais abertas em relação a isso. Mas, resumindo, nós ainda vivemos nessas tradições, sim. Essa questão de roupa colorida, sair com lenço na cabeça, da cabeça aos pés, esbanjando dente de ouro na boca e dizendo que eu sou cigana, são poucas. Não é todo mundo que faz isso. Você não é cigana só porque tem um dente de ouro na boca. Essas coisas assim que as pessoas fantasiam, não é bem assim que funciona hoje, mudou-se muitas coisas. As tradições rígidas são casamento, tradições rígidas são família e, querendo ou não, coisas que a gente faz no meio da nossa família que a gente leva muito a sério, como a comida, como tradição de pão. O pão, querendo ou não, é a prosperidade, é a fartura. Então a gente sempre está fazendo os pães, a vizinhança, meus vizinhos aqui conhecem, meus amigos adoram, porque eu realmente faço bastante pão da família, porque é uma tradição nossa e é também um pão maravilhoso, é algo que é trocado exatamente para isso, para a prosperidade,
para fartura dentro da nossa casa, tá? Então é isso que eu queria deixar para vocês, dizer para vocês, que vocês possam tenham a visão de ter a diferença, tá? Esses ciganos de umbanda, de magia, os ciganos realmente tradicionais, de família, de hierarquia, e é isso que eu quero deixar bem claro para vocês, para que vocês possam entender, já que tanta gente me faz essa pergunta, já por essa questão de eu não ter o porquê esconder que eu sou cigana, né? Então é isso que eu queria, que vocês tivessem essa visão mais aberta do que é o povo cigano, de como nós também evoluímos com o mundo, né? Hoje se comportando como vocês. Passamos por uma época de muito sacrifício, na guerra, vindo para cá, querendo ou não, se escondendo, e aonde, querendo ou não, nós tivemos que se misturar no meio do povo brasileiro, se comportar como brasileiro, porque nós fomos muito discriminados e nós fomos muito perseguidos. Então, querendo ou não, nós conseguimos fazer com que essa mudança, hoje em dia é muito difícil você olhar e falar você é cigano ou você não é cigana, a não seja aquelas que usam mesmo saias e saiam pelas ruas aí com saias longas, fazendo a leitura da mão. Outra coisa muito interessante é que as pessoas me perguntam muito, vou até aqui pegar para vocês verem, é sobre a leitura das cartas. Gente, eu nunca estudei para poder fazer a leitura das cartas ciganas. Isso é um dom que todas nós ciganas temos, tá? Então não é estudo. A mesma coisa fala da mão, né? A leitura da mão. Cientificamente hoje tem um estudo que fala os caminhos e etc. Nós não estudamos para isso. Eu acabei de falar que cigana não estuda, é muito rara a cigana que estuda. Então a gente não tem estudo, é evidência mesmo, é de raiz, é de sangue isso. Então a leitura que eu faço de cartas ciganas, que são cartas normais, né, que hoje em dia todo mundo tem acesso à carta cigana, tá? Ó, essa aqui, né, a Santa Sara Kali. Essas cartas aqui, eu não estudei, nunca estudei. A visão que eu tenho e que todos gostam, quando eu abro ela, são puramente intuição, puramente visão. É algo que, querendo ou não, cada cigana carrega com ela, né? Eu vim com esse dom, como todas vieram, e eu gosto de ler as cartas, me aprofundei em estudos, como eu já... Estou repetindo muito isso, eu sou uma sagitariana, então eu me aprofundei em estudos, hoje, querendo ou não, faço mapa astral, trabalho com cromoterapia, apometria, então eu quis me aprofundar, mas o dom da visão, da intuição, da magia, querendo ou não, é de cada um de nós, principalmente os ciganos. Isso nós temos mesmo, uma mão maravilhosa para poder estar fazendo aí o que vocês chamam de feitiço, muitos chamam de banho, muitos chamam de rituais, mas isso já vem com nós. Então essas cartas ciganas que eu leio não é estudo. Falei também em dar cursos, em poder passar esse conhecimento para frente, mas eu não estudei para isso. O que eu vou passar literalmente para quem estiver interessado é o meu conhecimento. Gente, eu espero que eu tenha conseguido esclarecer um pouquinho para você qual é a nossa tradição da família cigana, tá? Tenho essa outra visão da igualdade, porque eu acho que sim, nós somos todos seres humanos, então eu tenho essa visão da igualdade, mas na minha família não é bem assim, nem todos olham assim. Muitas vezes nós olhamos o outro, né, pessoas que não são ciganas, apenas como negócios, né? Não acabamos trazendo esse povo na mistura da nossa família, tá? Dia 24 agora de maio, eu vou estar fazendo uma homenagem a Santa Sara Kali, e aí eu vou deixar aí na minha fanpage para vocês que estiverem interessados a participar. Vai ter um ritual de abertura em homenagem a Santa Sara Kali, com oração. Vai ter os pães aí consagrados para vocês.
e explicado como é que vocês devem usar eles em casa, o vinho, muita fruta, comida tradicional. Eu vou fazer um tratamento também com a cromoterapia, banhos, a leitura das cartas ciganas. Então, assim, quem tiver interessado, se inscreva, né? Deixa pra mim o nome. Eu vou depois estar passando direitinho como que vai ser o procedimento, mas vai ser no dia 24 de maio. Vai cair no domingo, então vai ser assim um dia realmente para a gente passar tendo um pouquinho mais do conhecimento sobre a tradição cigana. E eu quero contar com vocês, com a visita de vocês, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero desejar assim, muita luz, muita paz, muito amor para vocês e gratidão eterna.